e a mudada que o Senhor deu, que o Senhor deu, né, ao seu servo para nos confiar, né, irmão? Trazer a santa palavra de Deus nesta noite, para honra, uma honra, uma honra estar aqui, né, nesse ministério, né, de trazer a palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aberta, em Número, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, no capítulo 20, uns versículos para a nossa meditação, né, que chamam muita atenção na nossa vida. Louvado seja Deus, né? Deus é maravilhoso, tem falado conosco através do louvor, através da sua palavra, né? E a palavra de Deus permanece para sempre, prevalece para sempre, né? Louvado seja Deus. Também Jesus Cristo falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está aqui na Bíblia, Número, no Antigo Testamento, no capítulo 20, que diz assim: chegando toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sion, no mês primeiro, né? O povo se acampou em Gades, e ali morreu Miriam, e foi ali sepultada, né? E como não havia água para a congregação, ajuntaram-se então contra Moisés e Arão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai com a rocha perante os olhos deles, e ela dará a sua água, e assim lhe tirarás águas da rocha, e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe havia ordenado, e Moisés e Arão ajuntaram a congregação diante da rocha, e lhe disse: ouçam agora, rebeldes, porventura lhes faremos sair água da rocha? Então elevou Moisés a sua mão e feriu a rocha com a sua vara 2 vezes. No nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui essa história, né, de Moisés, o maior líder da história do povo de Israel daquela época, chamado Moisés, né? Moisés, o maior líder ali do povo de Israel. Amados queridos, né? E nós vemos as conquistas, né, desse homem de Deus, esse Moisés, líder, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vejam, e os contextos, e a palavra de Deus nos dá o direito, né, de nós meditar cada dia mais profundamente, né, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Mas aquele Moisés que era de verdade, né, filho da filha de Faraó, né, filho da filha de Faraó. Um homem, louvado seja Deus, que naquela época era o maior cientista que o homem que pudesse imaginar na face da terra, foi Moisés, né? Filho da filha de Faraó. Moisés que, em Êxodo, no capítulo 4, né, diz o texto, diz a palavra de Deus, que Deus achou graça de Moisés e disse: olha, Moisés, diz para o povo que eu sou me enviou a voz, enviou a voz, né? Então era aquele homem que tinha, né, uma intimidade com Deus, de maneiras que eu vejo na Bíblia, conforme a Bíblia fala de vários homens de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mas eu falo principalmente de 3 personagens na Bíblia Sagrada,
que tinham uma intimidade com Deus muito profunda, né? Louvado seja Deus, que é realmente, que é Moisés, né? Elias e Davi. Eram dos homens mais que, né? Vários outros que tem, mas eles eram uma pessoa, né? uns homens que Deus levantou de muita intimidade com Deus. Louvado seja Deus. Aquele Moisés que a Bíblia diz que ele defendeu a sua pátria. Ele defendeu a sua pátria, dizendo, né? Então feriu um egípcio, né? Defendendo a sua pátria, defendendo a sua nação, defendendo ele como o hebreu, né? De origem. Louvado seja Deus. Ele defendeu a sua pátria, defendeu o seu povo, fugiu, né? Louvado seja Deus. Deus assim estava com ele, foi com ele, né? De maneira que ele na sarça ardente, né? Chegou naquela sarça, né? Deus falou com ele: olha, tira a sandália de teus pés, Moisés, porque onde tu estás é terra santa, né? O lugar é santo. Louvado seja Deus. Aquele Moisés que recebeu o conselho de Jetro, seu sogro. Louvado seja Deus. Aquele homem que recebeu, né? Conselho de Jetro, né? De seu sogro, né? Nas tarefas a ser feita. De maneira, louvado seja Deus, que foi dividido, ele dividiu o povo de 150, né? E diz a Bíblia que ele deu ouvido o que o sogro falou, e assim a tarefa, né? A responsabilidade ficou menor para ele. Então, aquele homem, Moisés, aquele grande líder que a Bíblia fala, né? No Antigo Testamento, de maneira que ele, até mesmo tirar o povo do Egito, o povo pegou. Deus falou: olha, Moisés, o povo que tiraste pecou contra mim, eu vou matar o povo, eu vou destruir o povo. Moisés se purificou e disse: Senhor, se é que tu vai matar o povo, né? Vai tirar, destruir aquele povo, risca meu nome no livro da vida. Então aquele homem tinha aquela intimidade, né? Moisés, aquele grande líder, uma intimidade com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tinha intimidade com Deus, não é ficar chorando, lamentando, mas é aquela conversa, né? É aquele diálogo, né? Com Deus. Louvado e bendecido o nome santo do Senhor. Então veja, meus queridos, aquele homem que tinha uma comunhão com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele homem que recebeu o conselho. Aquele homem que fez, louvado seja o nome santo do Senhor. Um hino, ou melhor, uma poesia de agradecimento a Deus por 40 anos de milagre. Um homem, louvado seja Deus, que Deus o adotou, usou ele de milagrosamente, usava ele com poder. Aquele homem que o próprio Deus falou: olha, Moisés, a teu irmão eu falo por visão e sonho, mas contigo eu falo diferente. Eu falo cara a cara, diferente para contigo. Louvado seja o nome santo. Aquele homem que tinha aquela intimidade com Deus, conversar com Deus, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele homem, Moisés, aquele grande líder, louvado seja Deus, que fez aquela poesia, né? Que está lá em Êxodo, no capítulo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra, Senhor, o seu nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele homem, louvado seja Deus, que tinha aquela comunhão com Deus, mas um momento difícil no seu ministério, de tanta da conquista, milhares e milhares de conquista, louvado seja Deus, que aquele homem teve. Como nós também temos as nossas conquistas. Nós não estamos aqui na presença de Deus à toa, porque alguém não, simplesmente, né, louvado seja Deus, muitas vezes fomos convencidos pela palavra ou pelo louvor, mas na verdade quem convenceu verdadeiramente é o Espírito Santo dentro de nós. A verdade, louvado seja o nome santo do Senhor, nós venceremos várias conquistas na presença do Senhor Jesus. Papai. Só sabe na pele a vida desse homem, desse grande líder, o que ele estava passando, no sentido, louvado seja Deus, de uma vida de perseguições, principalmente do povo hebreu, daquele povo, e chegou
uma situação de sede, de uma sede, não só para eles, matar a sede deles e até mesmo pelos animais. E Deus, na humildade, como Deus ele é santo e eterno e divino, não dá satisfação para ninguém. Louvado seja Deus. E nós sabemos, louvado seja Deus, que Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Muitas vezes Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras, e nós não entendemos a forma que Cristo fala conosco, que Deus fala conosco. Muitas vezes devemos ficarmos sensíveis à voz do Espírito Santo para entender o que Deus quer falar conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus na face da terra. E Deus chegou agora e disse para Moisés: Moisés, fala para a rocha, e a rocha vai verter água, né? E o gado, né? O povo vai se alimentar, né? Vai conviver, vai beber a água, né? Saciar a sua sede. E a Bíblia diz que Moisés, o que ele fez? Ele juntou a congregação junto com o seu irmão, né? O sacerdote. Veja, amados queridos, a nossa vida está na mão do Senhor. E veja um homem desse, com tudo isso, com essa bagagem de responsabilidade, como um grande líder vencedor. Justamente ele orou e feriu a rocha 2 vezes. Todavia diz a Bíblia que a rocha representava Cristo. A rocha representava Cristo. E diz o contexto sagrado que ele cirou. E por ele cirar, ele perdeu a bênção no sentido de entrar na terra prometida. Deus foi com ele, foi. Deus abençoou ele, foi. Foi perdoado por Deus, foi. Mas louvado seja Deus, no momento, só Deus quem sabe que, né, na situação que aquele homem vivia, Deus sabe todas as coisas. Mas, amados queridos, ele cirou. Isso significa falta de fé e de confiança. Significa falta de fé e confiança. Portanto, louvado seja o nome santo do Senhor, trazendo para nós nos dias de hoje, pela graça que vivemos, pela graça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Temos que refletir como nós vamos agir numa adversidade na nossa caminhada, na nossa jornada aqui na terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um homem de conquista, o maior líder na história do povo de Israel. Agora, louvado seja Deus, diz a Bíblia, num momento tão simples, aparece ser simples, né? Louvado seja, mas Deus estava falando com ele. Deus falou assim: olha, Moisés, fala com a rocha, Moisés. Ele simplesmente não fez o conforme Deus tinha falado, né? No momento decisivo no seu ministério, no momento decisivo no seu ministério, trazendo para nós de que forma nós vamos agir numa adversidade da nossa vida, não agir numa adversidade da nossa vida, sabendo que um povo está no seu pé, né? Aquele grupo, aquelas pessoas, aquela multidão, dizendo: Moisés, nós queremos água, senão vamos perecer, vamos morrer. E então Deus supriu, Deus fez um milagre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas Moisés cirou na sua decisão, no seu pedido. Mas nós não podemos cirar? Podemos sim. Jesus se irou e não pecou. Jesus irou e não pecou. Principalmente quando ele
né? Chegou ali naquele templo ali, né? Louvado seja Deus, ali na sinagoga, e virou as mesas ali dos banqueiros, que estavam negociando na casa do Senhor. E Jesus virou as mesas, virou e não pegou. Olha, se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, temos a mente do Senhor, temos o Espírito Santo. Então, amados queridos, trazendo para nós nos dias de hoje, a igreja de Jesus Cristo, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que forma, como líder, como cooperador, como líder, como ministro do Senhor, louvado seja Deus, de que forma vamos agir numa adversidade da nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada. Louvado seja Deus, um homem de conquista, que venceu várias batalhas, várias pelejas, mas no momento decisivo, mesmo Deus falando com ele, mesmo Deus falando com Moisés, diz a Bíblia que faltou a ele ali naquele momento falta de fé e de confiança. Falta de fé e confiança. Oh, meu Deus, me ajuda, Pai. Não é porque nós temos, amados queridos, a graça do Senhor, o conhecimento da palavra de Deus, nós queremos fazer o que nós queremos, o que entrar na telha, o que entrar na nossa mente, na nossa cabeça, porque a Bíblia nos diz que o Senhor, nosso Deus, nos deu a autoridade. O próprio Deus falou para Moisés: mas eu te dou, a partir de hoje, Moisés, eu te dou a autoridade. Não é porque Deus nos deu a autoridade, nós temos que fazer o que nós queremos, irmão. Verdade, Pai, aleluia. A Bíblia nos diz que nós temos que, né, pedir o dom de discernir os espíritos. E já sabemos que Deus nos usa com dom, mas o dom não é nosso, é de Cristo. É de Deus, da nossa vida, da nossa caminhada. Pertence a Ele. É tudo dele. Apenas somos uma ferramenta, louvado seja Deus, uma ferramenta para Deus usar na face da terra. Mas nós não somos donos da verdade. É verdade, Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Moisés, com toda a ciência do Egito, a Bíblia diz que ele conhecia a ciência do Egito. Aleluia, Espírito Santo. O maior cientista que o mundo já viu naquela época do Antigo Testamento. Mas chegou um momento decisivo na vida. Como nós vamos nos apresentar, como nós vamos agir numa diversidade na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa jornada. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que nós não vemos Jesus como em carne e osso. Vemos Jesus pela fé. Andamos pela fé, caminhamos pela fé, nós seguimos pela fé. Papai, glória a Deus. Jesus virou e não pecou. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas um momento decisivo na vida de Moisés. Senhor. Ele não conseguiu, não entrou na terra prometida. Glória a Deus. Por causa desse simples gesto. Mas será que era tão fácil assim? Não é fácil, né? É verdade. Alguém na sua cola, um livro, um grande maior livro da história. Meu Deus. Numa adversidade, Moisés, nós vamos perecer. Povo. É verdade. Moisés, nós vamos perecer, nós queremos água. Para nós e para o gado, para os animais. É verdade, Jesus. E Deus não mudado, Deus é Deus. Louvado seja Deus, Moisés fala com a rocha. Ele não falou com a rocha, ele feriu a rocha por 2 vezes. É verdade. Com um cajado. Louvado seja Deus. A rocha representava Jesus Cristo, era uma tipologia de Cristo. Glória a Deus. Paulo falava disso. Paulo disse que a rocha é Cristo. Jesus. O apóstolo Paulo fala. Glória a Deus. No capítulo 10, versículo 4. Ajuda, Senhor. Em 1 Coríntios. Louvado seja o nome santo do seu Paulo. Fala assim: a rocha é Cristo. Aleluia. Representava Cristo. Tipologia é um tipo de Cristo. Senhor. Louvado seja Deus. O tema é: nós estamos na graça de Cristo, vivendo na graça de Cristo. Que decisão nós temos que tomar numa adversidade? De que forma, de que maneira?
Louvado seja o nome santo do Senhor. De que forma, de que maneira nós deveremos se comportar, agir numa adversidade, num momento decisivo, na nossa caminhada, no nosso ministério. Cada um de nós tem um ministério. Deus nos chamou nós à toa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Só, né, falando em mistério, né? Enfim, se fortalecendo, recebendo, né? Não. De que forma nós vamos agir numa adversidade? E diz a Bíblia que Moisés, irmãos, na sua parentesca, na sua parentela, ou seja, na sua comunidade, ou na verdade, na sua comunidade, eram o mais manso da terra. E é porque matou um egípcio, né? Se não fosse dessa forma. É verdade. Amados queridos, e na hora do vamos ver, né? E na hora da adversidade, como é que nós agimos numa situação de família, vamos dizer assim? Numa situação de família, de lar, enfim. É verdade. Como nós vamos agir? Será que nós vamos deixar, né? Sermos comovidos pelo Espírito Santo, ser sensível à voz do Espírito Santo? O crente não está sozinho. Ele não vive sozinho, ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele vive, conforme Paulo falou, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim, disse o apóstolo Paulo. E ele diz mais no seu ministério, no final do seu ministério, diz assim, né? Combati o bom combate, né? Acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça, ao qual o Senhor me dará naquele dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele sempre falou para Timóteo, seu filho na fé, dizendo: trai para mim, trai meus pergaminhos, trai meus livros. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você é uma pessoa jovem, né? Paulo falou para Timóteo: você é um rapaz jovem, você tem muito que aprender, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E Paulo falava assim: ó, Timóteo, fuja, né? Fuja, né, dos desejos da carne. Fuja, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas vamos meditar, meus queridos, né, nessa história linda, maravilhosa, do homem mais vencedor na história do Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, que é Moisés, o maior líder da história. O maior líder da história. Mas irou. Louvado seja o nome santo do Senhor. É como dizer, eu já. Veja aquela história, meus queridos, não vou fugir do assunto, do tema, mas aquela história, né, dos dois filhos de Arão, né? Eliabe e. Esqueci o nome do outro, Eliabe e Samar, se você vai da memória. Não, Eliabe e Abiú. Abiú, isso é passando por aí. Veja, meus queridos, que está lá escrito, né? Tem lá em Levítico, no capítulo 10, que fala essa história linda, essa história. Eles tinham tudo, era sacerdote, né? Queimava incenso, né, no lugar do pai. E o pai dele era quem? Arão. Mas disse: mas é para Deus mesmo, né? Eu vou fazer de qualquer jeito. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus não matou eles no sacrifício. E a ordem era: eu não quero. Falou para Moisés. Olha bem. Mas não falou para Moisés. Moisés, olha, eu não quero nem que Arão tenha sentimento, nem luto. Louvado seja Deus, que tem que fazer a obra de qualquer jeito, né? De várias maneiras. Então eu vejo, querido, não tem nada a ver, né, o assunto. Mas, amados queridos, todos os homens de Deus daquela época tinham, né, as suas falhas, né, os seus deslizes, mas mesmo assim, Deus sempre, né,
sempre está, né? Sempre está ao nosso lado. Então, Moisés não foi de surpresa, Deus falou com ele. Bom seria nós, né, discernir se é Deus mesmo que está falando conosco, né? Então veja, meus queridos, quando nós não sabemos, né? A linguagem, a interpretação é quando nós não sabemos entender o que Deus está falando, né? É melhor ficar calado, né? Pedir, orar a Deus, dizer, Senhor, me dá uma direção nas adversidades, né? Mas no caso de Moisés é um caso decisivo, né? É um caso de um povo, né? No seu encalço, dizendo assim, olha, nós queremos água, vamos morrer de sede, né? Vamos morrer de sede, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, amados queridos, Moisés, o maior líder da história, não entrou na terra prometida simplesmente por causa que se feriu a rocha. A rocha representava Cristo, representava Jesus Cristo, Filho de Deus. É uma tipologia, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. E o apóstolo Paulo falou, a rocha é Cristo. Então, ele não entrou na terra prometida, irmãos, por causa que feriu a rocha. Mas o seu sucessor entrou na terra prometida. E a Bíblia diz que Deus levou Moisés, levou ele, né? Louvado seja Deus. E aí é que a Bíblia nos diz, que está lá, o escritor hebreu diz assim, né? Tem algo na nossa vida, mas vamos entender lá, quando chegar lá, né? Vamos entender lá quando chegar lá. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que lá no Hebreus, no capítulo, o escritor hebreu, né? No capítulo 9, versículo 27, aos homens ordenado morrer uma vez e depois disso segue-se o juízo, né? Ou com Deus ou sem Deus. Mas no caso de Moisés, Deus levou ele, né? Deus levou ele, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus levou ele. Então, muitas conquistas, mas não entrou na terra prometida porque irou perante o Senhor, se irou. Falta de fé e de confiança. Que Deus abençoe essa igreja, Deus abençoe esse ministério. Glória a Deus. Né? Deus abençoe o pastor pela oportunidade, porque nós não sabemos o dia da manhã, né? Mas nas adversidades da nossa vida, nós não sabemos da nossa vida. A nossa vida está na mão do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós não sabemos de que forma nós vamos agir na adversidade. De que forma? Será que na ira resolve o problema? Não resolve o problema. E se Deus estiver provando nós numa situação dessa? Nem algo diferente, mano. Nem algo diferente. E aí a gente perde a bênção, né? Que Deus abençoe essa igreja no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória amém? a Deus, amém, Jesus. Palmas para Ele. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Aleluia. Essa palavra nesta noite, né? É verdade. Glória a Deus. Que você venha meditar, né, irmãos? Aleluia. E você venha ser uma pessoa que nem Josué e Caleb, né? Que ajudou, que era duas pessoas que estavam ali ligadas na mesma fé com Moisés, né? Aleluia. Porque aquele povo era rebelde, fez muita raiva para Moisés, ele não aguentou de tanta raiva, ele descontou na rocha, né, irmãos? Aleluia. E é isso que acontece. Mas, aleluia, que a gente venhamos ser usado por Deus para fazer diferença, para ser um instrumento de Deus na terra, para também, aleluia, abençoar, ajudar seu líder, para acrescentar na vida da pessoa e não comer os nervos da pessoa, que nem aquele povo comeu de Moisés. E chegou uma hora que ele já não aguentava mais. Glória a Deus. Né, irmãos? Aleluia. Ele descansou, né? Deus levou para a glória.
Mas também os rebeldes, nenhum entrou na terra prometida também. verdade. Só entrou os que foram fiéis, que foram obedientes ali, que estavam ligados na rocha. Né? Louvado seja Deus, que estava ligado em Deus, que estava ali, né? Fazendo também a obra do Senhor. Glória a Deus, amém? Mas que a gente venha nessa noite aprender, né? Que Deus abençoe o pastor nessa noite por essa palavra. Que Deus abençoe também seu lar, sua família, em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor nesta noite por essa palavra. Glorioso Pai, em nome de Jesus. Obrigado por Deus nessa noite. Obrigado pela vida, obrigado por tudo, Pai. Estamos na tua presença, a meu nossa Deus, vida, meu Deus. do teu sangue, meu Pai. Continua, Pai, nos abençoando, fazendo cumprir a tua vontade. por fora, sinceridade do nosso coração. Na nossa vida, meu Deus, e nos dando vitória. Leva cada um dos pais para seus casas, livre de todo mal, Jesus. Abençoa essa igreja. Derrama tuas bênçãos sobre o Abençoa teu seus povo. filhos, meu Deus. Continua abençoando a cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia.